Opa, vamos que vamos aqui para nossa aula, nossa quarta e quinta de aulas pesadíssimas, de no mínimo 30 minutos, 20 minutos, 40 minutos aqui nossas redes sociais, né? A gente começa terça numa live aqui no meu Instagram, no Instagram Ramon Pessoa. Aí quarta-feira, meio-dia, a gente lança essa aula aqui. E quinta-feira também uma outra live, também no Instagram Ramon Pessoa. A gente está aquecendo aí, mudando o Brasil com um conteúdo bem massa, bem denso, bem forte. Um conteúdo que as pessoas realmente estão curtindo demais. Então vem comigo. Nessa aula de hoje, eu quero falar com você sobre como você vender mais. Como você gerar mais vendas no seu negócio. Como você fazer com que o seu negócio venda mais e se torne mais escalável e consiga mais resultados, certo? Eu vou te dar uma equação aqui, uma fórmula de como fazer. E depois que eu te der a fórmula matemática, o jeito, a forma de como fazer, eu vou para os aspectos comportamentais, que muitas vezes também os aspectos comportamentais eles limitam. Eles prendem, eles deixam a pessoa com medo, acomodada, deixa a pessoa na zona de conforto, deixa a pessoa numa zona de procrastinação. Vem comigo aqui. O que acontece é o seguinte, todo negócio ele precisa de tráfego. Essa equação eu cheguei hoje pontualmente com um cliente meu de mentoria. Estava analisando aqui o funil de vendas dele, né? O tráfego, ele gera, nesse primeiro momento aqui, o que a gente chama de CPL1, que é o lead. Ele joga um tráfego aqui em alguma rede social, no caso dele o Instagram, no caso desse cliente o Instagram, e ele joga aqui um anúncio, né, no Instagram, e esse conjunto de anúncios que ele sobe para o Instagram, ele gera determinada quantidade de leads, ok? E esse CPL1, essa determinada quantidade de leads, ele teve um custo. CPL, custo por lead. No caso desse cliente aqui, esse CPL dele estava custando R$3. Cada lead que o tráfego dele mandava para ele, que entrava dentro do funil dele, custava R$3, certo? E aí, o que aconteceu? Esse lead aqui, ele precisava ser ativado, ele precisava entrar em ativação e alguém oferecer alguma coisa para ele. No caso desse médico, era uma consulta, beleza? E aí, o que foi que eu fiz? Na hora que eu peguei a quantidade de leads gerados, eu calculei com ele uma outra métrica chamada CAC. O CAC é o quê, Ramon? O CAC é o custo de aquisição do cliente. E o CAC, como é que eu calculo o CAC? O CAC, ele é igual a duas métricas. Investimento em marketing mais investimento no comercial. Eu fiz um CAC dele bem simples para a gente poder atingir uma determinada meta que a gente quer atingir. Isso aqui a gente colocou para atingir e destrinchou aqui nessa estratégia o como. O que aconteceu? Ele investiu R$3.000 do tráfego dele. Orçamento. Orçamento de tráfego foi R$3.000. R$3.000, certo? Se cada lead custou R$3, nesse caso aqui ele gerou quantos leads? Nesse caso aqui ele gerou 1.000 leads. Ele gerou 1K de leads. Ele gerou 1K de leads. Cada lead foi R$3 e o budget, o orçamento dele foi R$3.000. Então ele pegou 3.000 e eu dividi por R$3, que é o custo do lead, e ele gerou 1.000 leads, ok? Beleza? E aí o que eu calculei aqui? Desses 1.000 leads, quantos converteram em consulta? Vamos supor que desses 1.000 leads aqui,
50 converterem em consultas. Consultas. 50 converterem em consultas. Nessa hora eu tenho que fazer o seguinte cálculo. Nessa hora eu tenho que pegar os 3.000, vou fazer um cálculo aqui bem rapidinho para vocês. Eu vou pegar os 3.000 e vou dividir por 50, certo? Que é o valor de orçamento dividido pela quantidade de consultas. Então, o marketing dele, o tráfego dele, o custo do lead dele custou R$60, que é o custo de aquisição do lead. O custo de aquisição do cliente aqui no marketing, no CAC, custou R$60. Porque eu peguei como, Ramon? Peguei 3.000, dividi por 50, dá igual a R$60. Isso aqui é meu custo com investimento de marketing, custo com tráfego, certo? Aí o que foi que eu fiz aqui? Nessa hora, a consulta dele, o valor da consulta dele, que é o produto que a gente ofertou, consulta, que é o produto, é igual a R$400. E ele paga 5% para o vendedor. 5%. 5% de comissão. 5% de comissão de R$400 dá um valor de R$20. Então, para cada consulta de R$400, eu acrescento mais R$20 aqui de comissão. Certo? E o que aconteceu foi o seguinte, o CAC dele, que é marketing mais comercial, foi igual a R$80. CAC igual a R$80. CAC igual a R$80. Então, o custo de aquisição do cliente custou R$80. Ele investiu 3.000 inicialmente lá em cima, dividido por 80, nesse budget aqui de R$3.000, ele fez 38 consultas, 37,5, arredondei para 38. 38 consultas. E aí ele me perguntou, Ramon, a minha meta é fazer mais 40 consultas. Minha meta é fazer mais 40 consultas, é continuar com essas 38 e fazer mais 40. Aí eu falei para ele, doutor, é muito fácil. É só pegar 80 vezes 40. Se eu manter o mesmo CAC de 80, eu só multiplico ele por 80. Então dá quanto? É só ele investir aqui no tráfego mais R$3.200. Se ele conseguir investir mais R$3.200, ele vai chegar nessa métrica de mais 40 consultas. Só que o que acontece? O que acontece é o seguinte, essa aqui é a métrica do comercial que ele precisa investir para poder ter um ROI nesse valor. Se eu for calcular o ROI aqui, é um ROI absurdo. Só que tem um detalhe, isso aqui é a métrica, beleza? As partes comportamentais que levam um empreendedor a não tomar uma decisão dessa. Ele já investe 3.000, certo? Ele já investe 3.000. Para ele dobrar o faturamento dele, provavelmente calculando isso aqui, ele tem que manter o mesmo índice de performance, não acontecer nada de errado, nada, não acontecer nenhum tipo de erro e ele vai redobrar o quê? O custo, que eu chamo de custo estratégico. Esse custo estratégico, ele está muito atrelado a quê? Risco. Pode ser que dê certo, que ele bata a meta de 40 consultas a mais, ou pode ser que dê errado e ele perca R$3.200. É um risco. É um risco.
É um risco completamente calculável, que eu posso parar no meio da campanha, eu posso, enfim. Mas o que acontece é o seguinte, as pessoas não estão crescendo no seu negócio pela falta delas não terem coragem de correrem riscos estratégicos. A questão que eu quero te dizer é a seguinte, vendas, ele é um processo extremamente matemático. Talvez você que está assistindo essa aula aqui agora, você não esteja habituado com isso. Pô, Ramon, CPL1, depois vem para o CAC, depois tira a volta da comissão, calcula o valor do lead, para mim poder calcular o custo de aquisição do meu cliente. E aí eu investi aqui no Instagram, mas eu posso investir aqui em LinkedIn, eu posso investir no YouTube, eu posso investir em outros canais. Se esse tráfego der errado, é risco. Aí eu vou investir o dobro para correr o risco de não ter a garantia desse funil fechado no final. Vai sim. Esse é o grande risco da coisa. O nome disso é custo estratégico. É quando você corre o risco pautado em um determinado custo em cima de estratégia. Só que o que acontece comportamentalmente com as pessoas é que elas têm síndromes. Síndromes essas de quê, Ramon? De medo. Vamos lá, quem aqui não tem medo de arriscar? Quem aqui não tem medo de investir? Quem aqui não tem medo de botar lá o negócio para fazer acontecer, investir, se arriscar, saber se vai ganhar, se vai perder, jogar as cartas na mesa, em dobrar o investimento em marketing? Quem aqui não tem medo? O ser humano em si, ele é criado, ele é doutrinado, ele é trabalhado para ele não correr riscos. Por que que o homem das cavernas sobreviveu e evoluiu e chegou a ser o que a gente é hoje? Porque no começo da história dele, ele criou uma caverna. E essa caverna era para quê? Para se esconder. Essa caverna era para ele se esconder. E ele se escondia por causa de quê? Do medo. Ele se escondia por causa do medo de arriscar, do medo de enfrentar, do medo de colonizar, do medo de buscar. Outra síndrome também que impede, né, que os empreendedores a irem para esse jogo, sabe qual é? A arrogância. A arrogância de achar que já sabe de tudo. A arrogância de achar que esses cálculos aqui não são cálculos inteligentes, não são cálculos que vão nortear a tomada de decisão. Porque no pedestal que muitos empreendedores se encontram, eles acreditam que não precisam mais estudar, não precisam mais entender, não precisam mais buscar, que as vendas continuam do mesmo jeito, que o processo de vendas não mudou. E isso prejudica demais os empreendedores. Uma outra síndrome também que impede, né, as pessoas irem para um jogo mais alto é o não merecimento. O não merecimento é uma síndrome muito forte em quem está no jogo do business. Eu acredito que eu não mereço escalar o meu negócio, eu acredito que eu não sou capaz de escalar meu negócio, eu tenho medo de ganhar dinheiro, inconscientemente eu tenho medo de ir para cima, de fazer acontecer, de lutar, de desbravar, eu tenho medo disso, eu tenho medo de ganhar mais dentro de mim, eu tenho um não merecimento das coisas não acontecerem de forma real e prática na minha vida. E por isso eu não arrisco, e por isso eu não vou para cima e não faço acontecer. Eu estou gravando essa aula aqui para mostrar para vocês que o processo de vendas, ele é um processo extremamente matemático. Ele é um processo extremamente frio. Ramon, quer dizer que isso aqui vai acontecer? Não. Existem várias variáveis. Existe eu subir o anúncio de forma direita, de forma correta. Existe a variável de eu fazer o remarketing correto, de eu acertar na quantidade de leads aqui no CPL1, do meu comercial estar pronto para converter esse cliente aqui, ó, e chegar a essa métrica aqui de 50 consultas. Isso aqui é conversão, isso aqui é vendas. Isso aqui é vendas. Vendas é igual a treinamento. Ele chegou nessa métrica aqui porque a equipe dele está muito bem o quê? Treinada. Eles já têm as taxas de conversões na mão. E se eu lutar por essas conversões aqui,
se eu manter o meu time alinhado, defendendo a cultura. Fiz uma aula semana passada sobre cultura muito massa. Se eu fosse você, eu ia lá na quarta-feira passada, no vídeo que eu lancei quarta-feira passada, e estudava lá o vídeo sobre cultura. Porque é a cultura que faz o teu negócio ficar forte. Então, se eu manter a cultura, se eu manter as mesmas variáveis, é só botar dinheiro, é só investir. Só que as pessoas, elas têm síndromes, medos, arrogância, não merecimento e acaba que não investem. Eu quis gravar essa aula para você para te mostrar o lado matemático, o lado científico das vendas, mas também te mostrar o lado comportamental do empreendedor. Do empreendedor que não arrisca, do empreendedor que não vai para o all-in, o empreendedor que não vai para o jogo alto, ok? Em quais dos perfis você se encontra? Você é qual tipo de empreendedor que não sabe que esses números existem, o que não acompanha esses números e teu negócio dá super certo e você continua fazendo, não sabe até quando? O empreendedor que tem o conhecimento dos números, que sabe que os números existem, mas por algum motivo não aplica ele no teu negócio, não faz ele acontecer, não tem vivacidade dentro dele, ou então um empreendedor que não está nenhum dos dois, não está nem para nada, que vende, acabou e game over. Que tipo de empreendedor você é? Deixa teu comentário aqui nesse vídeo, comenta esse vídeo aqui, compartilha esse vídeo se você curtiu aqui o meu canal. Se inscreve aqui no canal, todo santo dia tem vídeo de conteúdo meu, uns mais curtos, uns mais longos, mas todo dia tem vídeo de conteúdo. E é isso aí, galera. Everyday, porrada! Bora pra cima! Na terça, na quarta e na quinta de muito conteúdo aqui com o Ramon Pessoa e com o Grupo R7. Valeu, galera! Até amanhã no próximo vídeo!